vacinações contra a Covid-19 estão avançando e são importante estratégia no enfrentamento ao coronavírus. A vacina e a consequente imunização reduzem drasticamente as possibilidades de infecção na grande maioria das pessoas. Contudo, cada pessoa, ao ser vacinada, reage diferente quanto à produção de anticorpos. Isso, né? As vacinas têm alguns pontos importantes. Qual é o primeiro ponto importante? A vacina, na sua grande maioria, na sua grande parte, ela tenta impedir que você tenha infecção. Então, se eu tomo uma vacina, tem grandes chances de eu não ter aquela infecção. Em alguns casos, em algumas pessoas, porque somos indivíduos diferentes e respondemos diferentes à vacinação, né? Que podem ter, por exemplo, um nível menor de anticorpos, elas podem ainda assim ter a infecção por aquele vírus, né, por aquela doença que ele se vacinou. No entanto, por ter tomado a vacina, a doença tende a ser bem mais branda, tende a minimizar os fatos de gravidade, tende a minimizar os casos de morte. E é isso que a gente vê agora, né? Se a gente parar para imaginar e para a gente ver os dados, realmente os gráficos mostram que a nossa população que já foi mais vacinada, que tem o maior número de vacinação, é a população de idosos, né? Agora está chegando na maioria dos estados na faixa dos 40 anos, então as pessoas acima de 50 anos que estão vacinadas. E é exatamente nesse grupo que está vacinado que a gente vê o quê? A diminuição do número de casos e a diminuição do número de... Após a vacinação, o organismo leva tempo para a produção de anticorpos. Por isso, os cuidados higiênicos sanitários devem ser mantidos. Para estarmos livres de máscaras, pelo menos 75% da população precisa estar vacinada. Vocês é que mesmo se vacinando a gente deve manter os cuidados, né? Mesmo que eu me vacinei, né, após a segunda dose, eu tenho que manter o cuidado de distanciamento social, lavar as mãos, usar as máscaras. Por quê, gente? Porque, primeiro, que vacina não é mágica. Você não toma naquele momento e você fica imune. Você precisa de um tempo para o seu corpo responder e produzir uma quantidade de anticorpos suficiente para te proteger. E depois, porque a gente tem variantes circulando, a gente não sabe se a vacina vai conseguir proteger contra todas as variantes. Muito provavelmente, a vacina protege contra a grande maioria das variantes. E contra algumas ela ainda pode ter um efeito, mesmo que não total, ela pode diminuir a gravidade da doença. E mesmo assim, gente, a gente tem variantes porque a gente tem uma população suscetível. A população tem aprendido a usar máscaras eficazes. É importante usar máscaras, sejam industriais ou de pano. Esta barreira no rosto tem feito muita diferença na proteção e prevenção. Institutos de pesquisa, próprio OMS, tem preconizado o uso, né, da N95 e da PFF2. Realmente são as máscaras comerciais, são as máscaras utilizadas em ambientes de saúde, ambiente hospitalar, e são as máscaras mais efetivas mesmo, né? Mas isso significa que eu tenho obrigatoriamente de usar essas máscaras, né? Muitas pessoas falam para mim, professor, essas máscaras são muito mais caras, elas são descartáveis, eu não tenho condição para mim, para minha família também, de estar sempre usando esse tipo de máscara, né? Não tem problema, gente. Se você puder optar pela N95, pela PFF2, ótimo. Se você não puder optar, você não vai ficar desprotegido por causa disso, né? Você pode usar as máscaras de tecido. Os hábitos básicos de higiene devem ser mantidos a rigor para que possamos avançar e atravessar a pandemia.